24, intitulada Eu vi o Filho de Deus. Eu vi o Filho de Deus. Estes versos dizem: E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Novamente vamos orar. Deus, abençoe-nos agora. Tal como tem nos abençoado, clamamos, pois carecemos de Ti. Este texto é muito maior do que os nossos raciocínios, as minhas palavras, a nossa capacidade de sentir ou de pensar. Só se discerne com o Espírito e clamamos pelo Teu Espírito. Ó Deus, nos ensine profundamente, que a Tua palavra fale conosco pelo poder que só Tu tens, apesar de mim e apesar dos ouvidos nossos, que a Tua palavra fale. E Deus, Tu sejas glorificado, Cristo seja glorificado, Santo Espírito seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. A pergunta já para refletirmos é justamente: você realmente viu o Filho de Deus? Você realmente viu o Filho de Deus? Sendo assim, o que isso tem mudado em você hoje? Os discípulos viram o Cristo, Jesus ressurreto, morreram por isso, tiveram a vida totalmente transformada por isso. Eles não fariam qualquer outra coisa a não ser dedicar as vidas deles, porque eles viram o Filho de Deus e não poderiam deixar de agir como pessoas que o viram. Porém, o que nós vemos quando olhamos para Jesus? Nós realmente vemos o Filho de Deus? Realmente vemos o Filho de Deus? Nós tivemos o privilégio aí de ouvir a pregação na semana passada do David, falando sobre muitos que olham, logo no começo da pregação, muitos que olham para Jesus buscando algo. Ao vermos que ele é um exemplo a ser seguido, muitos buscam algo dele, uma parte, um fragmento, um líder, a masculinidade, um modelo para algo. Mas Jesus é muito mais que essas partes, fora dito. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E João declarou essa importantíssima confissão em uma situação, irmãos, maravilhosa e deslumbrante. Ele experimentou a percepção da Trindade testificando Jesus como Filho de Deus. Imagine estar no lugar ali com Cristo, no Jordão, com Jesus, enquanto são revelados aqui o Espírito, e você pode ver, o Pai, e você pode ouvir, o Filho de Deus, e você pode tocar nele e testificar: eis o Filho, eis o Filho. É nesta revelação única, maravilhosa, que vamos refletir essa noite, mas com os nossos corações voltados a entender o que realmente significa declarar que Jesus é o Filho de Deus, e este impacto em nós, quando finalmente nós vemos o Filho de Deus. Então, nós vamos tentar aprofundar em cada um dos versículos, e no primeiro deles, o versículo 32, o primeiro ponto: o Espírito apontou o Filho. Versículo 32, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Esse evangelho escrito por João, o apóstolo amado, tem um início realmente deslumbrante, como que uma pregação, não uma narrativa. O evangelista dá ênfase no verbo, a palavra que estava com Deus, que era Deus. A palavra é divina, a palavra, ela estava com Deus, era Deus, e nada do que foi criado sem ela.
A palavra então é criadora, a palavra é luz, a palavra se fez carne tornando-se homem, e a palavra encarnada é cheia de graça e de verdade. A palavra encarnada revela Deus, a palavra eterna se encarnou e é Jesus. Esse breve momento de encarnação da palavra, em cerca de 33 anos, que conta o início dessa encarnação humilhante e ascensão gloriosa do Senhor, é o momento mais especial de nossa história. É o momento mais especial de nossa história. E nós teremos também um momento especial na consumação. Mas até o momento, o dia mais especial de toda a história é a encarnação de Cristo. E João está tentando enfatizar isso a nós, nestes primeiros versos, até onde estamos chegando, de uma maneira muito especial. Nós estamos num momento único, estamos no meio de um palco de algo que nunca mais vai acontecer, algo único na história e de deslumbre, de luz, de glória tal e ímpar, que não é simplesmente o cristianismo ocidental que fez dividir a história em antes e depois de Cristo. Estamos falando que esse momento é especial porque o próprio Deus o fez assim, por determinação do Pai, que preparou o tempo como plenitude dos tempos e decidiu colocar os holofotes de toda a história nestes anos aqui citados, em Cristo. Olha o que diz Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude, no tempo completo, no tempo perfeito, onde Deus queria que fosse, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esta é a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho. Mas como reconhecê-lo? Como eles lá poderiam saber? Ele era diferente dos outros homens em alguma constituição física. Ele tinha asas, ele tinha 2 cabeças, era um gigante poderoso, era verde, brilhava, tinha uma auréola como pinturas ao redor da sua cabeça? Não. O único jeito de conhecer como é, através do Espírito, através do Espírito Santo, pois o Espírito mostrou o Filho de Deus. O Espírito mostrou o Filho de Deus. O próprio João reconheceu Jesus como o Filho de Deus através do Espírito. João reconheceu o seu primo, o simples homem de Nazaré, aquele que sua mãe Isabel já tinha testemunhado que era um enviado especial de Deus e suas experiências com Maria. Aquele também, João, que ouviu de seu pai Zacarias, que este rapaz especial enviado por Deus era o seu primo, pelas suas experiências também, antes mesmo de João se tornar este pregador e batizador do deserto. Mas, mesmo com o ensino da sua mãe, mesmo com o testemunho do seu pai Zacarias, somente com a revelação do Espírito Santo, João reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Somente através do Espírito. Ele diz, eu não o conhecia. Mesmo com o que Isabel disse, mesmo o que Zacarias disse, eu não o conhecia, diz o versículo 33. João precisava da revelação do Espírito Santo. E 1 Coríntios 1, 23, deixa isso muito claro, 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3 diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito ninguém amaldiçoa Jesus, mas sem o Espírito ninguém chama Jesus de Senhor. Sem o Espírito ninguém no mundo, no planeta tem a capacidade de reconhecer Cristo. Se não for pelo Espírito nós não reconhecemos Cristo. Ninguém pode crer com toda a sua alma nessa declaração de que Jesus é o Filho de Deus, a não ser pelo Espírito, porque os homens são naturalmente inimigos dessa declaração. João não poderia ter visto, só que na plenitude do tempo, Jesus veio até João, foi por ele batizado, e o Espírito Santo em forma de pomba, desceu do céu e pousou sobre Jesus.
Os olhos de João, imaginem, cheios de deslumbre e glória, reconheceram o Filho de Deus. O Espírito Santo aponta Jesus. O Espírito ama o Filho ama o Espírito. O Filho nos deixou o Espírito nos lembra do Filho. Olha esse relacionamento de amor que existe dentro da Trindade. Veja em João mesmo, 14, Jesus vai dar aqueles discursos antes da cruz aos seus discípulos, antes da oração sacerdotal, no capítulo 17, então ele segue nos capítulos 14, 15 e 16, em seus discursos. Em João 14, 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Jesus disse, o Espírito há de fazer lembrar. O Espírito Santo, então, olha para o Filho e falou: eu vou lembrar estes discípulos de suas palavras. O Filho, então, da parte do Pai, enviou o Espírito, e o Espírito testemunha do Filho. João 14, 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vai lembrar o que ele disse, vai testemunhar dele. O Espírito tem um trabalho, e o trabalho tem foco em Cristo, no Filho, em Jesus. O Espírito nos guia para a verdade, e a verdade é Jesus. Olha no capítulo 16, versículo 13, João 16, 13, que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vos guiará a toda a verdade. Quem é a verdade, senão Jesus? De que o Espírito de Deus nos lembra, senão das palavras de Jesus? De quem o Espírito testemunha e testifica, senão de Jesus? Por isso, a única vez em toda a história, no batismo de Jesus, em que o Espírito decide pousar em forma de pomba e sobre aqui Jesus, apontando para esse humilde nazareno, mas mostrando que ele é o Filho de Deus, João estava lá e viu e confessou Jesus como Filho de Deus. E nós precisamos aplicar isso em nossos corações. Eu vi o Filho de Deus ou estou sem o Espírito? Eu vi o Filho de Deus ou estou sem o Espírito? Diferente de João Batista, eu não estou aqui para falar para você ver Jesus com os seus olhos físicos, mas estou me referindo a conhecer esse Jesus com os olhos da fé. Quem é verdadeiramente esse Jesus? Ao olhar para as Escrituras, e ao olhar para esse Jesus das Escrituras, você crê que ele é o Filho de Deus? A pregação de Jesus como Filho de Deus é essencial à fé, é basilar, é fundamental, mas só o Espírito Santo o pode revelar. É uma mensagem espiritual, e o homem natural não pode entender, compreender. Precisamos do Espírito. Olha o que diz 1 aos Coríntios 2,14. 1 aos Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta, é só pelo Espírito. Não adianta o esforço do homem, só pelo Espírito. Não adianta nada do homem natural, é só o Espírito. Só o Espírito. O Espírito pode nos revelar o Filho. O Espírito pode te revelar o Filho. Se você não enxergou, o Espírito Santo pode te mostrar o Filho. E nós precisamos olhar para o Filho, nós precisamos do Espírito. O versículo 33 ainda aponta o anúncio do Pai. Então, o Pai anunciou o Filho. O Pai anunciou o Filho. Versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. João batizava, pois Deus
o enviou para isso. Como profeta chamado de Elias pelo próprio Jesus, João recebeu a revelação divina de que ele deveria batizar com água e ele cumpriu o seu envio. Todavia, era um envio para batizar como sombra de algo maior, um batismo maior, o batismo perfeito. Assim, Deus o fez preparar o caminho para alguém maior que ele. Esse alguém que batizaria com o Espírito, pois seria o Senhor. E João era a voz no deserto que preparava o caminho para o Senhor. Então foi assim que Deus enviou João Batista até o Filho. Que privilégio! Que privilégio! É o próprio Pai que anunciou para João, um batizador, que ele veria o Espírito pousar sobre o maior batizador. Foi por ele receber e crer na palavra de Deus que João Batista cumpriu o seu dever, aguardando aquele que batizaria com o Espírito, e viu a cena gloriosa do Espírito descer sobre Jesus. Que privilégio ser um servo fiel que ouve a voz de Deus. É instigante que essa, em João, é a única narrativa que tem essa ótica. Nós temos essa narrativa com o batismo de Jesus em todos os evangelhos, mas aqui há uma ênfase única. Mateus 3 cita o batismo com a voz do céu, com vinda do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Marcos 1 cita o batismo com a voz do céu, vinda do Pai, dizendo: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Em Lucas 3, cita o batismo com a voz do céu, vinda do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Já o evangelista João, falando da mesma cena, ele nem cita o batismo. Pode ler de novo, se você não percebeu nos 3 versículos, ele não cita o batismo. Talvez está só no título aí que é colocado para a organização, mas não está na escritura original. Ele nem cita o batismo. Ele nem cita a voz do céu. É outra ênfase. É outra ênfase. João está focando no testemunho de João. João, o evangelista, está focando no testemunho de João Batista. Não o testemunho direto dos céus, direto do Pai, mas o testemunho vindo da boca de João Batista. Veio de Deus, veio dos céus essa revelação? Claro que sim, mas quis Deus que no ministério de João Batista, no aguardar o batizador final, no ver de forma singular que o momento histórico do Espírito pousando em um homem e revelando a João que este homem é divino, se fizesse surgir a declaração: ele é o Filho de Deus. O foco glorioso é o Cristo, não João Batista, através do trabalho divino sendo confessado por um homem de Deus. O foco é Cristo ser confessado por homens de Deus aqui. Então Jesus é o Filho de Deus, é Ele quem batiza com o Espírito, é Ele. Você precisa do Espírito. Este homem te batiza com o Espírito. Este Filho de Deus vai te enviar o Espírito. E o próprio João, evangelista, escreve sobre isso em João 7, versículo 37 a 39, como Jesus cumpre com isso. João 7, 37 a 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, em seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele ainda segue como um sinal e como uma promessa. Jesus mostrando que operaria a descida do Espírito Santo, em João 20, 22. João 20, 22, que diz: e, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ali eles não receberam, foi só no Pentecostes, mas Jesus já simbolicamente ali, como uma promessa e um selo de que isso seria feito, soprou sobre eles, com a sua autoridade,
e disse: recebei o Espírito Santo. Este seria o batizador com o Espírito Santo, este Jesus testificado pelo Espírito de Deus. O Pai anunciou o Filho através da sua palavra. O Pai anunciou que este Filho batizaria com o Espírito. É a Trindade salvando. São Pai, Filho e Espírito salvando-nos, trabalhando pela nossa salvação. Jesus enviaria o Espírito e o receberia aquele que viesse até Jesus. Deus escolheu, o Espírito conduz a Cristo, e o Cristo faz o Espírito habitar em nós, e transbordando do Espírito, para a glória de Deus Pai, somos salvos. Olha para Efésios 1, rapidamente vamos lembrar em Efésios 1, o trabalho da Trindade. Efésios 1, de 3 a 6, com ênfase no trabalho do Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Pai nos escolheu em Cristo. Então, assim como o Pai trabalha para a nossa salvação, nos escolhendo antes da fundação do mundo, apontando para a salvação em Cristo e nos conformando a Cristo. Efésios 1, de 7 a 12 diz: no qual temos a redenção, no Cristo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergindo em Cristo, tanto no céu quanto na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Pai nos elegeu, em Cristo nos remiu, e nós somos confirmados nessa salvação pelo trabalho do Espírito. Olha os versículos 13 e 14 de Efésios 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Escolhidos pelo Pai, remidos pelo Filho, selados pelo Espírito, salvação completa. O amor entre Pai, Filho e Espírito transbordam em salvação em nós, desde a eternidade passada, predestinados pelo Pai, para a salvação em Cristo, na sua cruz, e para todo o sempre, selados no Espírito, na crença em Cristo e na sua cruz. Isto nos é revelado na palavra. Como saberíamos disso sem a palavra? Como nós vamos ver a Cristo sem nos agarrarmos à palavra que o revela? Só pelo anúncio da palavra podemos crer e ver Jesus como Filho de Deus. Precisamos aplicar também isso em nosso coração. Eu vi o Filho de Deus, ou está faltando a palavra de Deus em mim? Eu vi o Filho de Deus, ou está faltando essa palavra que aponta para esse Filho? As promessas se cumprem em Cristo. Se você ler todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Pai e Espírito revelam e anunciam Jesus desde o princípio. Essas promessas estão na palavra de Deus. Eu conheço as promessas, eu conheço a palavra,
Eu vou realmente entender Jesus como Filho de Deus sem a palavra que o anuncia? Tem como eu realmente ficar maravilhado perante a confissão de Jesus como Filho de Deus sem conhecer as Escrituras? Tenho vivido de verdade esse anúncio ou me falta a palavra de Deus? O Pai anuncia o Filho, a palavra do Pai nos mostra o Filho. Estamos atentos à voz do Pai? Estamos atentos à palavra de Deus? No versículo 34, chegamos então, vendo o Filho de Deus. Vendo o Filho de Deus. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Ver Jesus como Filho de Deus é poderoso, é transformador, é vida. É impossível que você realmente entenda esta frase e isso não destrua você por completo, reconstruindo novamente aos moldes de uma nova identidade neste Filho do Deus vivo. Aquele homem de Nazaré, filho de um simples construtor, é o Filho de Deus. E essa é a declaração mais importante que você deve fazer. Jesus é o Filho de Deus. João não apenas vê, mas testifica. Ele se deslumbra, ele reflete, ele se maravilha, ele crê e ele passa a testemunhar e vive convicto até o último momento da sua vida por essa verdade. Entrega a sua vida à morte por essa verdade, em se firmar em Cristo, nada temendo, pois ele não viu algo que este mundo possa fazer ou algo que ele possa considerar estar enganado. Ele viu o Pai, ele viu o Espírito, ele ouviu o Pai, ele viu o Espírito, ele testificou: Jesus é o Filho de Deus. Isso não significa algo pequeno, nem grande, mas infinito, imenso, glorioso, eterno. A humanidade pecadora perante a Deus teve a promessa de um descendente da mulher que esmagaria a serpente. O homem que creu, Abraão, foi prometido a ele bênção a todas as famílias, na sua descendência, uma nação e uma terra. Ao rei que queria construir o templo, Davi, foi prometido um rei cujo reino não teria fim e construiria um templo ao seu Deus. Quando nós falamos que viria o Cristo, viria o Messias a Israel, não havia sido prometido apenas um homem que resolveria os problemas de um povo, mas um homem divino, Filho de Deus. Havia sido prometido um menino, mas um menino Deus. Olha Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Todos olham, é um rei político, é um filho de homem. Mas o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como um homem pode ser chamado de Deus Forte, Pai da Eternidade? Como um homem pode ser chamado assim? Estava sendo prometido um menino Deus, e João estava convicto disso. Olhando para Jesus, também foi a confissão de Tomé, em João 20:28, não é simplesmente um homem. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Deus meu, esse Jesus é Deus. Paulo testemunhou sobre isso em Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Estão chamando Cristo de Deus.
Pedro confessou isso, ele já havia o confessado como o Filho de Deus, mas em 2 Pedro 1,1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus. Então a convicção que Jesus é o Filho de Deus é a convicção de que Cristo é igual a Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus eternamente gerado, não é apenas uma criação como nós somos, mas o próprio Deus que havia sido prometido encarnar, sendo chamado de Verbo eterno. Como não pode haver outro Deus, Ele é o único Deus, Ele é o próprio e único Deus. Sendo então o Filho uma imagem de seu Pai, todos nós como filhos somos imagens de nossos pais. O Filho de Deus é a imagem perfeita de seu Deus Pai, pela geração eterna dele, não uma geração ali em Maria, mas uma geração eterna, chamado então de único Deus gerado, ou Deus unigênito, em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o Filho de Deus. Essa confissão é o centro da nossa fé. Significa muito mais do que nós possamos imaginar. Ele é o filho de Adão, ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi, ele é o perfeito homem, o perfeito Israel, o perfeito rei, o verdadeiro portador da imagem de Deus, sendo o próprio Deus. Então ele é o Filho de Deus em sua essência, mas ele também é o Filho de Deus em seu ofício, sendo o filho adâmico, que não pecou no jardim, mas mesmo suando sangue, verdadeiro homem, verdadeiro Adão, permaneceu perfeito. Ele é o filho primogênito, leal, que Israel deveria ter sido, não pecando no deserto. Ele, verdadeiro descendente de Israel, verdadeiro filho de Abraão. Ele não era um rei idólatra, ou mesmo um rei que se deu àquela que não era sua esposa, mas um rei que se entrega somente pela sua esposa, somente pela igreja, e que vai garanti-la perfeita, protegida, pura, sendo um verdadeiro rei, o verdadeiro filho de Davi. Todas essas promessas, contidas então em todas as escrituras, contempladas ali por João, com o Espírito descendo sobre Jesus, e ele vendo, esse é o verdadeiro homem, este é o verdadeiro Israel, este é o verdadeiro rei, eu testifico, ele é o Filho de Deus. A perfeição, a plenitude, a vida, a luz, a nossa paz, a graça, a glória, Ele é o Filho de Deus, o Deus unigênito, o único Deus gerado, eternamente gerado, o homem perfeito, o primogênito perfeito, o Rei perfeito. Seja como palavra e revelação de Deus, divina em seu ser, seja também como homem perfeito, descendente fiel de Adão, Abraão, Davi, como ofício, ele é o Filho de Deus. Jesus, somente Jesus. Como confessar isso sem o Espírito revelar? Como confessar sem conhecer o anúncio da palavra? Como confessar se não entender o que é chamá-lo Filho de Deus? Você entende o privilégio de João Batista em olhar o Espírito, em ouvir o Pai, em tocar o Filho e poder dizer: vi e testifico, este é o Filho de Deus. Você precisa desfrutar esse privilégio, é muito maior que a sua vida,
é muito maior que a sua existência, é muito maior que todos os teus bens, é muito maior que a sua família, é muito maior que tudo aquilo que você pode ter. Você viu o Filho de Deus, você viu o Filho de Deus. Aplicando isso e já concluindo a mensagem, João teve a humildade de dizer: eu não o conhecia, eu não o conhecia, mas o privilégio de ver Jesus e confessá-lo como Filho de Deus, e este é o nosso objetivo. É por isso que o evangelista escreveu esse testemunho de João Batista, é por isso que ele escreveu tudo que foi escrito aqui neste evangelho. O objetivo dele é esse. Olha, vamos lembrar em João 20:31, João 20:31 diz: estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida, está prometida a vida, para aquele que ver que Jesus é o Filho de Deus. A vida para aquele que ver que Jesus é o Filho de Deus. Isso é poderoso. Quem confessá-lo terá vida eterna, quem confessá-lo a morte não vencerá, quem confessá-lo rios de água viva fluirão de seu ventre, quem confessá-lo terá Deus como Pai, quem confessá-lo será cheio do Espírito, quem confessá-lo jamais será o mesmo, é uma nova criatura. Você o confessou? Você confessou o Cristo que viu pela fé, que viu nas Escrituras, que viu pelo abrir do Espírito Santo? Você o confessa e como sua vida mostra essa confissão? Procure o Filho nas Escrituras, procure o Filho em oração, procure o Filho em lágrimas, se ajoelhe e curve e se desdobre em lágrimas até ver o Filho. Você não pode sair daqui essa noite sem que o Espírito Santo te aponte o Filho, sem que te aponte a Jesus e fale: este é o Filho de Deus, e você saia convicto que precisa testemunhar e testificar que Jesus é o Filho de Deus. Não saia daqui sem esse testemunho. Se você acha que já ouviu e a sua vida não testifica dele, você está só se enganando. Você precisa confessar: eu não o conheço, eu não o conhecia. Você precisa se agarrar às Escrituras e confiar que elas anunciam, e o Espírito te abrirá os olhos para ver Jesus, quem Ele realmente é. Você realmente viu o Filho de Deus? E o que isso tem mudado hoje em você? O que isso tem mudado hoje em você? O que isso vai transbordar ao sair deste culto, ao cumprimentar os irmãos, ao ir embora para casa, ao orar antes de dormir, ao acordar e passar essa semana? Como isso será refletido? Como essa confissão será vívida, tremenda e poderosa em sua vida? Como isso será concretizado? Como você testifica de fato que Jesus é o Cristo, através da sua vida? Você realmente viu o Filho de Deus? O que isso tem mudado em você hoje? Vamos orar. Glorioso Deus, nós